Casagrande, você, como atleta, você foi avaliado durante toda a sua carreira, muitas vezes julgado pela imprensa, o tempo todo, por suas atitudes dentro de campo, fora de campo e tudo mais. Agora, e há algum bom tempo, você está do outro lado do balcão. Sim. É você quem está fazendo isso. Então, na verdade, são duas perguntas. Eu queria saber, quando você era avaliado pela mídia, pela imprensa e tal, o que você sentia e o que você acha que os jogadores, que você acabou de dar uma resposta agora, acham do seu julgamento e da sua análise sobre isso? Sim, eu não julgo. Não, desculpa, claro, da sua análise. Então, quando... Você acabou de roubar uma pergunta minha, tá? Devolvendo a ele, Trocamos. Caráter zero. O lance é assim, quando eu jogava, e o Juca está de prova, porque o Juca acompanhou toda a minha carreira, é lógico que eu não gostava de crítica. Às vezes eu fazia a avaliação que eu joguei bem, e o jornal e o cara da televisão está falando que eu joguei mal, né? Então, eu não gostava, mas eu nunca tirei satisfação e nunca deixei de conversar com jornalista nenhum. Eu ficava lá no Bar da Torre, no Corinthians, todos os jornalistas que cobriam o Corinthians, e naquele meio lá, tinha gente que tinha me criticado de manhã pelo jogo do domingo. A não ser nesse episódio da greve, né, que o Juca até deu um puxão de orelha em vocês, que não era o caso de fazer greve com a imprensa. Sim, isso aí foi na seleção brasileira. Realmente ele veio me cobrar, que eu tinha que resolver o problema. Cara, tinha votação, gente. Tinha eleição ali, a gente parava com o Giulito Coutinho ali, o presidente da CBF, vamos fazer uma eleição. O que você continua? Continua. Ganhava, continua. Eu não tinha o que fazer. E eu votava para continuar. Tem essa. Porque realmente os jornalistas passaram do ponto. Eles escreveram o seguinte, você vai saber. A seleção não joga bem, mas o problema sexual dos jogadores está resolvido. Um monte de cara casado lá, as mulheres começaram a ligar para os caras. Foi isso que eles vieram falar para mim no quarto. Cara, nós precisamos tomar uma providência. Eu achei certo a atitude que eles estavam tomando, porque não era justo o que estava acontecendo. Então, eu dou opinião. Então, o meu comportamento quando eu jogava era o seguinte, eu também não gostava de algumas críticas. Quando eu jogava mal mesmo, eu ficava abatido e a crítica batia e tudo bem. E quando eu avaliava que eu tinha jogado bem e recebia a crítica, eu também ficava invocado, mas também tinha aquele jogo que eu avaliava que eu tinha jogado mal e o cara me dava 10, 9. Eu falei, pô, já vou mudar de ideia, né? Acho que eu joguei bem. Então, a minha relação com a imprensa sempre foi muito aberta, eu nunca me escondi de nada, nunca cobrei um jornalista pelo que tinha escrito ou falado de mim ou avaliação. Nunca fiz isso. E nunca vou fazer isso. No meu caso, é assim, eu vou me avaliar, tá? Para poder me colocar no lugar do jogador. Eu sou um cara independente, totalmente independente. Eu sou um comentarista de futebol e um colunista do GE.com, totalmente independente. Eu não convivo com jogadores de futebol, eu não convivo com treinadores, com empresários, com presidentes, com nada. Isso não quer dizer que se eu encontrar um jogador e o cara me cumprimentar e eu sei, pô, toma um café comigo, eu vou lá e sento, tomo um café. Mas eu não quero saber nada dele, porque eu não recebo informação, cara, eu não trabalho com informação, eu trabalho com opinião. E essa minha avaliação, foi assim que eu aprendi a ser comentarista, com o José Trajano e depois na TV Globo com o Marco Mora, saudoso Marco Mora, diretor que me levou para a TV Globo. Quando eu fui para a TV Globo, que o Marco Mora me contratou, ele falou assim, eu estou te contratando pelo aquele comentarista que eu vi na ESPN. Aquele cara que não tem medo de falar, que vai, Se você vier aqui e começar a se moldar, eu não quero mais. Porque aí vai ser igual. Eu quero aquilo que eu estou vendo lá. E eu fui para lá e eu sou aquilo que eu era da ESPN. Só que eu fui evoluindo. São 26 anos que eu comento futebol, são 25 esse ano de TV Globo. E eu fui moldado e da forma que eles me falaram foi a coisa que eu achei mais correta, eu achei que fazia sentido mesmo. Eu falei, pô, eu sendo totalmente independente, eu posso dar qualquer tipo de opinião. Eu não agrido, eu não ataco, eu dou opinião. A opinião às vezes é dura. Você foi cobrado já por algum jogador?